para ser circuncidado ao 8º dia e recebe o seu nome Salvador, nós temos aqui um momento singular em que Deus, feito gente, se submete ao requerimento de ser circuncidado como um menino judeu. E essa é uma visão que foi uma cerimônia simples, deve ter durado 10 minutos no máximo, 15 minutos, mas era alguma coisa impressionante de ver do ponto de vista em que nós nos encontramos hoje. Porque talvez naquela altura nem todo mundo percebeu o seu significado. Ali nós temos o próprio Deus, feito homem, se sujeitando a ser mutilado, porque é uma mutilação, se sujeitando a ser mutilado e ocupando o lugar do pecador, e tudo isso por amor àqueles que ele veio resgatar. Mas tem mais coisas aqui. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei, porque a circuncisão era o símbolo de todo aquele sistema de leis. Na hora que Jesus é circuncidado, ele se torna oficialmente judeu, e como tal, ele se coloca debaixo da lei, e ele é obrigado então a guardar toda a lei. É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 3, que quem se circuncida é obrigado a guardar toda a lei. Então Jesus ali se submete à lei, ali ele se coloca debaixo da lei, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. A lei de Deus, embora tenha sido dada aos judeus, ela tem uma abrangência mundial. Porque as exigências de Deus não são somente para os descendentes de Abraão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás nada do teu próximo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar. Estas leis valem para o mundo todo, para cada pessoa que vem ao mundo. Então Jesus... E essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu, ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei, mas ele faz isso com um objetivo, para resgatar todos os que estão debaixo da lei. Não somente judeus, mas também gentios como vocês e como eu. Você pode perguntar, mas o que é que tem de mal estar debaixo da lei? Não foi Deus que deu a lei? Não foi Deus que revelou-se a Moisés e à nação de Israel e deu a sua lei que é santa, justa e boa? O problema não é a lei. O problema somos nós. Se nós não fôssemos pecadores, seria uma bênção estar debaixo da lei, porque naturalmente nós não mataríamos, não roubaríamos, não cobiçaríamos as coisas do próximo, não mentiríamos, nós adoraríamos somente a Deus. Então seria uma maravilha estar debaixo da lei se nós não tivéssemos pecado, se nós não fôssemos inclinados por natureza a quebrar cada um dos preceitos dessa lei. A nossa inclinação natural é quebrar essa lei toda, cada um dos seus preceitos. Por isso que não é vantagem para nós viver debaixo da lei, porque a lei vai revelar o nosso pecado, a lei vai nos caracterizar como transgressores e a lei vai exigir que nós paguemos o preço de termos desobedecido a Deus. E o preço é a condenação e o sofrimento eterno diante de Deus. Por isso não é vantagem, não é bom estar debaixo dessa lei. E os judeus sofreram, tanto é que a própria lei, ela já trazia o escape. Ela dizia, se você fizer estas coisas, se você quebrar esses mandamentos, você vai ser morto. Mas aí a própria lei dizia, contudo, se você está arrependido, se você confessar os seus pecados, você pode trazer um animal que vai ser sacrificado no altar pelo sacerdote e a vida daquele animal vai pagar pela sua. O sangue que ele derramar, Deus diz, eu aceitarei em troca do teu sangue e da tua vida. A própria lei de Moisés já trazia provisão para os pecadores. Trazia um sistema de sacrifício em que a vida dos animais substituía a vida do judeu. Ele tinha que viver oferecendo sacrifícios.
porque ele não conseguia cumprir a lei. E esses sacrifícios eram para ser feitos diariamente, o que prova que a lei não aperfeiçoava ninguém, porque todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha pecado. Então não era vantagem. Por isso que o Filho de Deus nasce debaixo da lei, ele se torna obrigado a guardar toda a lei, e ele nasce debaixo dela para resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Para resgatar você e a mim, que estamos debaixo dessa lei e não podemos cumpri-la, não conseguimos, somos condenados por ela, somos enquadrados como transgressores e colocados debaixo da justa ira de Deus. Ele foi circuncidado então, para ser obrigado a guardar toda a lei, para ser colocado debaixo da lei, e Paulo diz mais uma coisa a respeito disso, em Gálatas 3,13, ele se tornou maldição por nós, porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que Jesus pudesse se tornar maldição por nós e levar o castigo que nós merecemos, sendo tornado maldito de Deus em nosso lugar, ele precisava ter nascido debaixo da lei que diz: todo aquele que é pendurado numa cruz é maldito de Deus. Essa é uma lei que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em que se dizia que quem morresse pendurado tinha que ser tirado da cruz, tirado do local onde ele foi pendurado, porque é maldito de Deus. Então, já no Antigo Testamento, a lei amaldiçoava quem fosse pendurado, morresse pendurado numa cruz. Por isso que ele nasce debaixo da lei, para que pudesse se tornar maldição em nosso lugar, para que ele levasse sobre si a maldição.